Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 55 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos começar a falar sobre previsão do tempo. Parte 1. Sei que lá no sétimo ano a gente já discutiu um pouquinho sobre a previsão do tempo. Se vocês se recordam, se vocês têm anotado bonitinho no caderno de vocês, esse conteúdo vocês vão se lembrar dele. Mas nós vamos rever esse conteúdo sobre a previsão do tempo de uma maneira bem rápida. A gente vai definir o que é clima e o que é tempo novamente. Nós vamos trabalhar como podemos observar e prever o tempo e nós vamos falar sobre a importância da previsão do tempo nessa nossa primeira aula. Depois nós damos um complemento para a importância da previsão do tempo, mas e como nós fazemos para prever o tempo, quais os instrumentos que nós iremos utilizar, mas isso fica para a nossa parte 2, tá certo? Então vamos com calma. Primeiro essa parte de revisão e depois nós trabalhamos com os instrumentos utilizados na previsão do tempo. Os objetivos específicos dessa nossa aula de hoje são relembrar a diferença entre clima e tempo. Lembrando que aqui está como relembrar justamente porque nós já trabalhamos no sétimo ano com esse assunto. Vamos identificar visualmente o tempo de um determinado lugar. Nós podemos visualizar, nós podemos identificar o tempo de uma determinada localidade, da nossa cidade ou do nosso bairro, por exemplo. E nós vamos entender que a previsão do tempo necessita de vários fatores para ser feita e que quanto mais longo o período da previsão, maiores são as chances de falha nessa previsão. Volto a lembrar que previsão do tempo. Você vai estar fazendo uma previsão, você não está dizendo, o tempo vai ser assim. Você vai estar dizendo que o tempo pode estar assim amanhã ou hoje à tarde. Então é uma previsão, tem chances de falhar, tem chances de errar essas previsões. Por isso que são chamadas de previsões, tá certo? Antes da gente começar, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações das curiosidades, dos conceitos, das definições que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Essas anotações serão importantes quando vocês forem fazer um exercício, forem fazer uma avaliação ou simplesmente quando precisarem relembrar novamente sobre esse conteúdo, tá certo? Vamos começar então? Clima versus tempo. Qual a diferença entre eles? Em muitos lugares da região norte do Brasil, a chuva tem horário certo para ocorrer, geralmente no final da tarde. Já em alguns locais da região centro-oeste, como em Brasília, é comum não chover por quase 100 dias consecutivos. Então, nós temos uma grande diferença no clima dessas regiões, apesar de não serem tão distantes umas das outras. Região norte do Brasil e região centro-oeste, nós estamos falando de um mesmo país. Nós temos essa grande variação no clima. No primeiro caso, chove geralmente no final da tarde. No segundo caso, fica mais de 100 dias consecutivos sem chuva. É quase metade do ano sem chuva. É muito tempo. Enfim, na região nordeste já foi registrada temperatura superior a 44 graus Celsius durante o verão, enquanto cidades da região sul podem registrar temperaturas abaixo de zero facilmente no inverno. Até na nossa região aqui, que nem é tão ao sul do país, nós registramos algumas temperaturas próximas a zero, abaixo de zero no inverno. Então, no mesmo país, novamente, nós temos uma variação, uma amplitude térmica muito grande. Lembram da amplitude térmica que nós trabalhamos algumas aulas atrás, algumas aulas anteriormente. Nós temos essa amplitude térmica de mais de 44 graus, onde a temperatura máxima do país atinge 44 graus e a mínima de zero. Abaixo de zero nós temos até. Tempo ou tempo atmosférico é o conjunto das condições atmosféricas
em determinado lugar por um curto período de tempo, de horas ou alguns dias. Então, o tempo é um conjunto das condições atmosféricas de um lugar durante um pequeno intervalo de tempo. Por exemplo, podemos dizer algo como: o tempo na cidade de Porto Alegre permaneceu frio e chuvoso durante a manhã. E à tarde, as nuvens se afastaram e a temperatura aumentou. Eu estou descrevendo o tempo da cidade de Porto Alegre. Estava chovendo de manhã e à tarde a temperatura aumentou, talvez saiu um sol porque as nuvens se afastaram. Estou descrevendo o tempo dessa região. Se hoje olhar para fora da janela, nós podemos observar o tempo da região onde nós vivemos. Pode estar chovendo, pode estar nublado, pode estar ventando muito, enfim, aí nós precisamos observar o ambiente exterior. Como estão as condições atmosféricas da nossa região, do nosso bairro naquele determinado momento. Já o clima, por outro lado, é um conjunto de diferentes estados do tempo em determinado lugar, obtidos por um período de cerca de 30 anos. O tempo é momentâneo. Hoje o tempo varia do período da manhã para o período da tarde, e o tempo variou. De hoje para amanhã o tempo vai variar. Mas o nosso clima é essa variação de tempo ao longo de 30 anos. É um conjunto, é um compilado dessa variação do tempo durante 30 anos. Em relação ao clima agora de Porto Alegre, no exemplo anterior a gente falou do tempo de Porto Alegre. De manhã estava chovendo, à tarde saiu o sol e a temperatura aumentou. Agora nós vamos falar sobre o clima de Porto Alegre. Podemos dizer que as chuvas ocorrem ao longo do ano inteiro, mas são mais frequentes no inverno. Então eu vou estar delimitando que ao longo do período de 30 anos foi observado que chove ao longo de todo o ano, mas no inverno as chuvas são mais frequentes. Já no Pantanal Mato-Grossense, o clima é caracterizado por uma época de seca e outra chuvosa. Então, ao longo de 30 anos, no Pantanal, foi observado que existem duas épocas do ano ou para as chuvas. Uma que vai ser uma época mais chuvosa do ano, metade do ano vai ser mais chuvoso e a outra metade do ano vai ser mais seco. Isso é o clima da região, é um compilado, um agrupamento de 30 anos de tempo, de variação sucessiva de tempo. Certo? Deu para relembrar a diferença entre clima e tempo? Portanto, quando alguém pergunta como está o tempo, quer saber sobre as condições atmosféricas, se está quente, ventando ou chovendo em um dado momento. Quando a pessoa pergunta, como está o tempo? Não quer saber do tempo do relógio. Ela quer saber, geralmente, do tempo atmosférico. Ela quer saber se vai estar quente hoje, ao longo do dia, talvez, ou no período da manhã. Como é que será que está o tempo hoje? Eu preciso levar um casaco? Preciso levar um guarda-chuva? Porque ela quer se preparar para o tempo que ela vai enfrentar quando sair de casa. Quando uma pessoa pergunta como é o clima de um lugar, ela quer saber como é a média das condições atmosféricas em um longo período, dentro de 30 anos. Ou seja, qual é o comportamento padrão dessas condições. Pegaram a diferença? Tempo momentâneo. Clima é um comportamento padrão de uma determinada região, do tempo de uma determinada região. Então lá para o Nordeste nós temos sol, uma grande quantidade de sol ao longo do ano todo, uma região mais quente. Já aqui para o Sul,
mais nublado ao longo do ano, chove com uma intensidade maior do que lá no Nordeste. Enfim, esse é o clima dessas regiões. E a previsão do tempo ela pode ser feita de diferentes formas. Uma delas, por exemplo, seria através da observação do céu. Em geral, céu claro e de poucas nuvens são sinais de que não vai chover. Nuvens escuras, por outro lado, indicam a possibilidade de chuva. Você vai sair para a escola. De manhã cedo aqui na nossa região é um pouco mais complicado, mas quem já sai meio-dia, estuda à tarde, consegue trabalhar um pouquinho melhor com essa previsão do tempo. Você vai sair meio-dia para chegar na escola 1 hora e retorna para casa 5, 6 horas da tarde. Antes de você sair, às vezes você olha para fora, vê como é que está o céu, vê como está o tempo hoje. Se tiver nuvens escuras, é interessante carregar um guarda-chuva, porque a chance, a probabilidade de chover vai ser maior. Se o céu estiver limpo, com nuvens clarinhas ou sem nuvens, não precisa carregar o guarda-chuva, porque a chance de chover, a probabilidade de chuva vai ser menor. Isso é uma previsão do tempo que nós fazemos de maneira muitas vezes inconsciente. Nós observamos o céu, vou levar um guarda-chuva porque parece que vai chover, ou está começando uma garoinha, melhor levar o guarda-chuva. Você faz uma previsão do tempo. Todas as vezes você acerta? Não. Algumas vezes você vai errar, algumas vezes você vai carregar o guarda-chuva por medo de chuva e não vai precisar usar ele. Outras vezes você vai sair com um céu claro, limpo, mas que está ventando bastante e traz uma grande nuvem escura na qual chove. Enfim, por isso que é uma previsão, é uma probabilidade, é uma possibilidade de você acertar se vai chover ou não, por exemplo. No entanto, se quisermos saber as condições do tempo com mais precisão ou com alguma antecedência, podemos consultar a previsão do tempo, divulgada nos meios de comunicação, internet, jornais, rádio e televisão. Então a gente pode utilizar, os celulares são fáceis de você encontrar a previsão do tempo, diária ali. Hoje a temperatura mínima vai ser de 12 graus, a máxima vai ser de 30 graus, meio-dia, 2 horas da tarde, mas de tarde vai esfriar de novo. Não tem nenhuma chance de chuva, probabilidade 0% de chuva. Você não sai com guarda-chuva. Vai variar bastante a temperatura, então se você for chegar no meio da tarde em casa, você leva uma roupa mais leve. Se for chegar à noite em casa, onde a temperatura vai estar mais baixa, você leva uma roupa um pouco mais, sai um pouco mais agasalhado, leva uma blusa na mochila, enfim, justamente para prever com alguma antecedência o tempo ao longo do dia. Mas é importante sempre ter em mente que essas previsões do tempo que nós encontramos na internet, nos jornais, na televisão, elas não são 100% precisas. E quando nós estamos vendo a previsão do tempo do dia, ela tem uma previsão maior de acontecer. Hoje não é para chover. Tem mais chance de não chover. Agora ele fala que lá na outra semana, na terça-feira da semana seguinte, ela tem chance de chuva. Como passou um tempo, eles estão prevendo há uma semana na frente, as condições atmosféricas podem variar e pode ser que tenha mais chance de errar. Quanto mais longa for a previsão, pegar a previsão daqui a um mês, eu quero fazer uma viagem, as chances dessa previsão dar errado são muito altas, porque você está tentando prever o futuro num tempo muito distante, certo? Quanto mais próximo do atual, do tempo atual, mais precisas são as previsões do tempo.
Esse tipo de previsão do tempo permite saber, além da probabilidade de chuva, se o dia estará nublado ou ensolarado, como estará a umidade do ar. Nós também conseguimos prever ou analisar através de uma previsão do tempo, e qual será a temperatura do ambiente, a máxima, a mínima e a média ao longo de um dia, por exemplo. A gente acabou de comentar, vai chegar à noite em casa, quando a temperatura estiver mais baixa, leva um agasalho a mais na roupa, na mochila. Enfim, essa previsão, no entanto, não é completamente precisa, principalmente em uma escala de tempo maior, como em semanas ou em meses. Então, quando você tenta fazer uma previsão do tempo para daqui um mês, 2 meses, ou até mesmo na semana que vem, quanto maior a distância, maior o intervalo de tempo que você está tentando prever, menor a probabilidade de acertar essa previsão. Se você está prevendo para hoje ou para amanhã, as chances dessa previsão do tempo se concretizarem, se realizarem, é muito maior, certo? Então, nós temos essa escala. Quanto menor a escala de tempo, maior a probabilidade de acerto da previsão. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.